Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca. E eu sou o Moisés. Estamos aqui para mais um devocional sobre educação de filhos, baseado neste livro de David e Carol Sumark. 151 reflexões sobre educação de filhos. Lembrando que a gente sempre traz uma abordagem do autor com a nossa experiência como pais do Noah e da Zoe. Isso aí. E lembrando a você sempre que aqui nos Estados Unidos você adquire esse livro na Gerizim Books. Entra aí no Instagram, @GerizimBooks com Z, e você vai encontrar esse livro aqui. No Brasil, você compra na Celeiro do Livro, @Celeiro do Livro no Instagram. Você acessa o perfil deles e adquire aí um devocional maravilhoso para você e sua esposa estarem lendo e também trazerem as experiências que vocês têm na criação de seus filhos. Para o capítulo de número 5. Mas antes de a gente começar... quero pedir para você entrar aqui no YouTube, clicar em inscrever-se, ativar as notificações, o sininho, né? E compartilhar, comentar, interagir com a gente, seguir a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter e também no Facebook. Lembrando que todos os episódios estão em áudio no Apple Podcasts e também no Spotify. E o tema dessa semana é... Um preço a pagar. O autor traz como versículo do dia Gênesis 3:16a. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores, dará luz a filhos. Essa é uma sentença muito forte de Deus dada a Eva, né, do Jardim do Éden, quando os dois acabaram desobedecendo a ordem de Deus, né, de comer o fruto. Eva comeu, ouviu a serpente e levou para Adão. E aí Deus dá essa sentença. E eu estava lendo esse capítulo essa semana e é forte demais, porque associa um dos momentos mais lindos da mulher, né, que é o momento da gestação, quando ela está gestando um bebê. E Deus diz que através desse momento, né, através dela trazer, a mulher trazer um novo ser para a terra, seria através de dor e sofrimento, né? Essa parte da multiplicação que o autor sempre fala, né, dos filhos como pequenas imagens de Deus, né? Então essa multiplicação gera ali um pequeno transtorno, vamos dizer assim, porque em vez de a gente formar aí, depois do pecado, né, pequenas imagens de Deus, multiplicadores disso, a gente vai gerar o quê? Uma multiplicação de maldade, violência e corrupção na terra. Isso que o autor traz. O capítulo tem uma parte ali que ele fala que é até forte, que é Satanás está à porta, esperando, né, na porta da maternidade, esperando nascer os filhos, para mostrar a eles o pecado. E isso é verdade. A gente tem tentado falar aqui, trazer para você a importância da sua criação, a importância da sua responsabilidade como pai, como mãe, o quão necessário é você ser intencional na sua criação, porque é uma figura de linguagem, mas ao mesmo tempo é uma realidade que o autor diz, que Satanás está esperando, o pecado está sempre ali, se apresentando, né? Satanás está sempre ali pronto para trazer algo para o seu filho, um caminho, de repente tudo aquilo que você deixa de ensinar ao seu filho, você deixa de ser responsável pela criação do seu filho, Satanás vem e apresenta de uma maneira muitas vezes atraente, uma maneira que ele vá achar legal e pode ser a destruição de uma vida inteira. E quando o autor fala aqui sobre nas dores de parto, né, dará a luz, ele não está falando, ele diz, né, interpretando ali o versículo, que não é somente no parto, mas todo o processo ali de maternidade, paternidade, todo esse processo vai haver sofrimento, né? Ele fala aqui que nós temos que estar alertas 24 horas por dia para realmente instruir a criança no caminho. Essa questão da dor, né, que a Bianca falou, é interessante porque essa semana o Noah, numa brincadeira aqui com as crianças, ele acabou falando uma palavra e uma ação, né, falando sobre uma ação e algo que ele não tinha, eu creio que ele não tinha a total noção do quão grave foi o que ele falou. Ele deve ter visto em algum desenho, ele deve ter ouvido em algum lugar.
E ele falou aquilo, e a Bianca, quando me ligou, contou, foi incrível a sensação de dor e frustração que eu fiquei. E tu também ficou, né? Decepção, foi uma decepção assim, ó, porque tem 5 aninhos e a gente não ensina isso a ele, a gente não fala. Algum lugar ele ouviu, algum lugar, né? Ele viu, não sei, um desenho, e aí ele mencionou. E a dor foi assim, um sentimento de frustração, de falha, sabe? Eu senti assim, um sentimento, tipo, eu falhei nesse quesito. Mas aí eu cheguei em casa, eu lembro, a gente conversou com ele, né? E ele disse, né? Não, mamãe já falou que é Jesus que está no meu coração, papai. E quem tem Jesus no coração não fala essas coisas. Eu já pedi perdão para a mamãe. Né? Foi tão lindo porque eu creio que ele não tinha noção do que ele falou. Ele só repetiu algo que ele possa ter ouvido. E isso traz a gente de volta sempre para os episódios anteriores, né? O que a gente falou na semana passada. O cuidar, né? O que a criança vê, no que a criança assiste. O que se fala na frente da criança, porque ele falou algo, né, sem a intencionalidade, o que ele jamais faria o que ele falou, e nos trouxe dor. Aí que tá. Muito. Né? Aí que tá. Frustração, né? A palavra até que ele usa, sofrimento, aflição, frustração, todo esse processo de paternidade e maternidade, você tem que estar até esperando isso, né? Por mais que você dá uma criação que você sabe que é excelente, que é nos princípios, que é nos valores, né, de uma família cristã, sempre vai haver essas peculiaridades, né, negativas, vamos dizer assim. E outra coisa que eu estava pensando, né, que lá em Romanos já fala, né, que todos pecaram. Todos pecaram. E destituídos foram da glória de Deus. O pecado nos separou de Deus, o pecado nos tirou de perto do Pai, né? Então, quando eles falam ali, todos pecaram, as crianças estão incluídas nela. Sim. Nesse todos pecaram. Então, muitas pessoas têm uma visão de que a infância, por ser uma fase de inocência, né, as crianças não pequem. Mas todos nós já nascemos em pecado. Nós já nascemos no pecado. Então, nós temos que a todos os dias ensinar os nossos filhos a base correta. A base de Deus. Quando Noah, né, falou aquilo, eu na hora respirei, né, chamei ele, não chamei a atenção dele na frente das outras crianças. Disse, filho, isso que você falou, você acha que é certo? Não, mamãe, não é certo. Eu digo, então por que você falou? Ah, porque veio na minha cabeça e eu falei. Né? Daí eu disse, filho, assim, ó, mas a Bíblia diz que a boca fala o que o coração tá cheio. Então essa expressão de algum modo já desceu para o seu coração. Então você não tem esse coração. A mamãe sabe que você é um menino bom, tudo, não tem esse tipo de palavras na sua boca, esse tipo de ação. Não, porque nós somos imagens e semelhanças de Cristo. E Ele é bom. Nós não temos isso, nós nem pensamos nisso. Até quando eu chamei ele no FaceTime, né? Eu chamei no FaceTime, pedi para que ele fosse no quarto dele para eu conversar com ele. E aí ele disse assim, papai, a mamãe falou que isso tá no coração, mas eu não tenho isso no coração, eu tenho Jesus no meu coração, Jesus está no meu coração. Aí eu disse, filho, porque eu sempre uso uma coisa que eu sempre falo com ele, eu uso eu e a Bianca como exemplo. Eu sempre digo, filho, você já viu o papai falar desse jeito? Você já viu a mamãe falar desse jeito? Você já viu a gente falar com alguém desse jeito? A gente já falou com você desse jeito? Não, papai, não. Perdão, papai, eu não vou mais falar, eu não sei por que eu falei. E ali eu creio que ele aprendeu a lição, sabe? O que eu gostei foi dele ter essa ideia, essa concepção dele dizer assim, Jesus está no meu coração. Eu creio que não foi um momento isolado, né? Teremos muitos deles, assim, né? Que o Noah só tem 5 anos. Mas realmente a felicidade, por mesmo que tenha frustração, eu chorei. Eu cheguei a chorar porque eu disse, filho, não é isso que a mamãe está te ensinando, né? Mas ao mesmo tempo eu acolhi ele, abracei, não foi uma semana boa, estava doente, né? Estava nervoso, estava bravo com as situações, com dor. Disse, filho, a mamãe te entende, mas nada, né, justifica essa atitude. Então, como o moço falou, ele
né, viu que estava realmente errado, fiz ali no momento com ele uma oração. Nós pedimos perdão para Jesus ali juntos, né? Se até Jó pediu perdão pelos seus filhos, quiçá nós, eu peço perdão. Isso é uma coisa que a gente faz e que é interessante você fazer com seus filhos. Você que é cristão, né? Que você que está assistindo aí, quem sabe, possa não ter uma fé cristã. E nós aqui baseamos a criação de nossos filhos com esse devocional e trazemos aqui experiências do que a gente vive baseados na nossa fé cristã. Tá bom? Então, de repente, você que está passando por aqui, nós estamos dizendo para você que, de repente, você não comunga, não professa a mesma fé que a gente. Então, nós queremos que você entenda que o que a gente fala aqui é baseado no que a gente acredita, né? Na nossa confissão de fé. E aí, você que tem essa fé cristã, é interessante você falar para o seu filho isso, você fazer o seu filho entender que há um caminho para acessar o coração de Deus, né? Que mesmo ele errando, mesmo ele cometendo algo errado, ele fazendo alguma coisa que vai trazer sofrimento para o papai, para a mamãe, que vai, na cabeça deles, no entendimento, entristecer a Deus, né? Que eles tenham essa ideia, essa concepção do acesso ao coração de Deus, através de Cristo, né? Através do perdão. E que eu acho lindo isso. A Bianca fica mais com as crianças, a Bianca acaba convivendo mais com eles, é trazer isso para eles, da maneira que você traz, deles entenderem isso. Quando eles fazem alguma coisa, eles pedirem perdão a Jesus. Isso é interessante demais, é bom demais. Porque, como eu sempre falo para eles, né, nós somos feitos à imagem de Cristo. Então, como que ele é? Né? Ele é bom. Eu sei que às vezes a gente vai errar. Diga-se para ele, filho, errar é humano, é da nossa carne, né? E ele já sabe, todos nós pecamos e destituídos somos, né? Eles já sabem esses versículos básicos, que é o plano da salvação, né? Que é o plano da salvação, então eles já sabem. Então, eles sabem que Jesus morreu na cruz. Quando eu pergunto, por que Jesus morreu na cruz? Pelos nossos pecados. Então, olha o sacrifício que Jesus fez por nós, né? Então, o amor de Deus comparado ao nosso até pequeno, né? Que nos constrange. Porque olha esse ato de amor tão grande que foi a cruz. Então, tenho sempre passar isso para eles, realmente, que se Deus fez aquilo por nós, morreu numa cruz por nós, por que ele não vai nos perdoar por a gente ter isso? Carne, né? Então, filho, a graça de Deus, ele ainda é muito pequeno para entender um pouco sobre a graça da palavra em si. Mas, através de atitudes, ele já entende a graça. E a gente até estava esses dias sentado no sofá, eu e ele, e a Zoe, e aí no celular, tava mostrando um negócio para eles no Instagram, passou um trecho do The Chosen, né? E tinha Jesus ali. Aí estava Jesus ali e falando sobre o sofrimento dele na cruz. E aí eu perguntei, né, filho, por que Jesus morreu? Aí ele virou e soltou, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí eu disse, cara, tá dando certo. Sabe, é uma alegria, assim, ao mesmo tempo que quando acontece alguma coisa errada entristece, quando a gente vê a concepção deles, dá uma alegria, assim, ó, que estamos indo, estamos conseguindo, tá indo no caminho certo, tá atingindo o coraçãozinho dele. Porque a criação em si, toda a vida, não só a vida como criança, mas a vida adulta, eu creio que cada vez que nós, como filhos, erramos, entristecemos o coração dos nossos pais. Nossos pais se entristecem, machucamos o coração deles. E aí você imagina o coração de Deus. Porque né? A gente tem que sempre basear na concepção que a criança ela não vê Deus. Né? E eles já estão começando a meio que perguntar, mamãe, onde é que Jesus está? E eles sabem que Jesus está em todos os lugares e mora também no nosso coração. Daí esses dias porque Jesus ele está lá na igreja, porque a casa de Jesus é a igreja. Né? Porque eles começam a ter um entendimento e eles querem realmente ver. Né? Eles querem saber, tipo, Jesus, ok, beleza. E ele está onde? Ah, filha, ele vive lá no céu, ele vive em todos os lugares, ele está aqui, ele está lá, existe uma trindade que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o seu melhor amigo também é o Espírito Santo, ou quem você vai dizer, né, pedir um auxílio. Eu uso muito exemplo com relação à escola, digo sempre para ele, quando você tiver com uma coisa lá na escola,
você chama o Espírito Santo, que ele vai estar pertinho de você. Então, e não se canse, assim, de falar a Bíblia mesmo. Né? Eu tô sempre soltando uns versículozinhos, né? Tipo, hoje já falei, a Bíblia diz que a boca fala o que o coração tá cheio. Então, se você falou isso, é porque... Então, ele ficou super preocupado. Uhum. Ele falou pra mim no telefone. Quando eu disse pra ele que a Bíblia diz que a boca fala o que o coração tá cheio, e ele já sabe aquela musiquinha, né? Uhum. Aí ele falou pra mim assim, papai, a mamãe falou que isso tá no meu coração, mas eu tenho Jesus no meu coração, papai. Isso. É essa intencionalidade, essa... Por mais que você ache que a criança não compreende, né, por ser muito, muito pequeno, mas ali é o momento, o coração tá fresquinho, tá aberto para aprendizado, tá aberto. Então quem chega primeiro, eu tenho uma frase que eu acho muito linda, que é que quem chega primeiro conquista o coração da criança. O coração da criança é de quem chega primeiro, correto. O coração da criança é de quem chega primeiro. Então eu acredito assim, que nós como pais temos que entender isso, sabe, de uma vez por todas. A gente precisa parar de terceirizar a criação, a base de fé dos nossos filhos para os outros, para a igreja, para o pastor, para a tia do Kids, entendeu? Para a escola, muito menos. Para a escola, muito menos. Então, entender isso, trazer a base de fé para o seu filho. A gente percebe hoje, lá na nossa igreja, nós também cooperamos com os adolescentes lá, e a gente percebe que alguns estão deslocados, né? Uhum. Que chegam lá, que estão ali porque os pais trouxeram. Não há neles uma base, uma experiência com Deus. Uhum. E isso vem de trás, isso não é de agora. O adolescente, ele é uma construção que acabou de sair da infância. Uhum. Então, se eu como pai, você como mãe, criarmos essa base, trazermos essa formação de fé, onde ele tem essa concepção, que ele sabe para quem clamar, que ele sabe o que tem no coração dele. A identidade dele. É verdade, ele vai ter, no futuro adulto, ele vai saber aonde recorrer no momento de adversidade. Ele sabe de onde ele veio, para onde ele vai, né? Ele vai dar certo. Né? Não tem como fugir disso. O que a Bíblia fala, instrui o menino, né? Instrui a criança no caminho que deve andar, e quando grande não vai se desviar dele. Eu estava no pensamento e acabei fugindo. Mas a gente tem que sempre ter essa concepção de quê? De que, né, eu estava falando da concepção deles de Deus, de Jesus, né, onde está, quem está. A gente tem que sempre lembrar e pôr isso na nossa cabeça. Nós somos a representatividade de Deus, de Jesus, nas nossos filhos, nas nossas crianças. Né? Nós somos o exemplo. Então, não adianta, gente, não adianta a gente falar, filho come bem. Não adianta a gente falar, filho lê a Bíblia. Não adianta falar, desliga a televisão, desliga o celular, o tablet, se a gente vive nisso aqui. Se a gente não pega um livro para ler, eles não vão seguir exemplos, muito pelo contrário, vão achar ruim, vão nos chamar de hipócritas. A partir do momento que eles começarem a entender, eles vão dizer, meu pai e minha mãe viveram uma hipocrisia. Porque eles só ficaram falando o que eu deveria fazer. E não fazendo. E lembrando que palavras você pode até convencer, mas exemplos arrastam, né? Você vai convencer seu filho muito mais com suas atitudes, com suas ações, do que você falando. Então, seja intencional. Deixe os teus filhos te verem lendo a Bíblia, deixe os teus filhos te verem orando, deixa os teus filhos te verem fazendo algo de bom, que eles vão te seguir. O Noah e a Zoe, por exemplo, tudo que a gente está fazendo, eles querem estar fazendo junto. A Bianca tá ali cozinhando, às vezes é uma briga que eles querem fazer junto, querem se meter, querem estar junto. Eu venho, às vezes, mexer com a câmera, montar alguma coisa, editar, eles estão perto, querem estar junto, querem fazer. Né? Então... E o Noah falou, né, amor? Eu queria tanto, mamãe, ir lá no berçário te ajudar com as crianças. É verdade, né? Ele falou isso ontem, achei tão lindo. Se você vai, filho, você já ajuda bastante, você já serve. Não é uma ajuda, você já está servindo as crianças lá do ministério. Porque toda vez que eu até postei esses dias no Instagram, né? Todas as vezes que eu tenho que ministrar aula, tenho que fazer algum material, eles estão sempre me ajudando. E eu procuro ser intencional nisso. Eu não espero. Gente, eu sei que dá trabalho. Ninguém disse que ia ser fácil. Né? O autor ainda fala assim, a criação de filhos não é para covardes. Então, vocês acham que é fácil
eu preparar um material com 2 crianças que às vezes se brigam, né, para fazer as coisas, né? Então é toda uma logística. Mas eu resolvi que eles iriam participar disso. É igual na cozinha. Eu resolvi que eles vão participar disso, que eles vão me ajudar a fazer o café da manhã deles. Ah, Bianca, mas é fogo, fogão, beleza, isso aí, né, a gente conversa, né? Mas eles estão sempre ali fazendo o que eu estou fazendo. Ah, mamãe, vou ler a Bíblia, vamos fazer o nosso devocional. A Zoe mesmo já fala, mamãe, olha o nosso devocional hoje. A gente esqueceu. Na hora de orar na mesa, né? Ela sempre pede para ela orar também. E eu tenho um daycare e as mães, né, até falam assim que os filhos já oram em casa, porque eu digo que nós somos uma família cristã e até mesmo coloquei no meu contrato que a gente, né, conta músicas, faz devocionais também baseados numa fé cristã. Todas as mães autorizaram, então eu faço isso também porque elas me autorizaram. E os testemunhos são lindos, né? Porque eles aprendem aqui, um pouquinho que eu faço aqui, eles já levam para casa. Então, já levam para os pais. Gente, o pouco que a gente fizer, que às vezes para nós é pouco, vai ser muito para Cristo. Nós estamos preparando as nossas crianças, nós estamos preparando para o futuro. Por mais que as nossas crianças são hoje, mas nós estamos preparando para o nosso futuro. Quem eles vão ministrar, quem eles vão salvar, os frutos ali que nós vamos colher. Então, eu gosto muito da expressão que a pastora Jaqueline Hayashi fala com relação ao Espírito Santo, que não existe Espírito Santo Júnior. Então, assim, não é porque é uma criança de 5, 6, 7 anos que o Espírito Santo não pode falar com ela, não pode tocar ela. E é isso que eu tenho colocado a todo momento neles. E agora, cada vez com o crescimento deles, cada vez mais intencional. E outra coisa, procure conhecimento. O povo padece por falta de conhecimento. Ai, Bianca, mas a gente já falou aqui várias vezes que filho não vem com cartilha, filho é difícil, cada filho é de um jeito. Gente, procure conhecimento. Daqui a pouco as perguntas vão ser cada vez mais cabeludas. E tenha conhecimento para não terceirizar. Se o seu filho te perguntou, ele te fez essa pergunta, é porque ele quer saber de ti. É porque ele quer saber o que você pensa sobre isso. Ele confia no que você pensa, nos seus princípios, né? Ele quer a sua instrução. Porque, ai meu Deus, porque eu não tenho autoridade sobre meu filho. Gente, pelo amor de Deus, vamos ser intencionais em tudo que a gente faz. E vamos estudar. Tantos cursos, hoje a internet está vasta. Claro que você precisa dar uma selecionada, com certeza, no conteúdo que você vai utilizar, mas realmente veja isso, procure conhecimento sobre educação de filhos, procure conhecimento sobre criação de filhos à luz da Bíblia. Há um exemplo muito, muito forte na Bíblia que é o de Samuel, né? Samuel, mesmo estando no templo, ele não reconheceu a voz de Deus. Ele não sabia quem era Deus. Ele ainda não tinha desenvolvido a sua identidade em Deus. Tanto que quando ele ouve Samuel, Samuel chamar o seu nome, ele levanta e vai no profeta, né, no sacerdote, vai no sacerdote e diz, eu ouvi, o Senhor me chamou. Aí o sacerdote, não, volte a dormir. Ele vai, dorme, Deus chama ele de novo. Aí na terceira vez, o sacerdote entende quem é que está chamando. E aí instrui a Samuel. E aí ele diz, é Deus quem está te chamando. Quando te chamar, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel era um menino, Samuel era uma criança. Então não há como nós negligenciarmos isso. Não há como eu e você queremos acreditarmos que sem a nossa instrução, sem o nosso guia da criança, a sua identidade em Cristo, eles vão, quando crescer, ter essa identidade, né? Eles podem até desenvolver, pode ter um encontro real com Deus lá e acabar tendo desenvolvendo essa identidade, sabendo quem eles são no reino e no propósito de Deus para a vida deles. Mas isso é muito perigoso você arriscar, né? É uma roleta russa muito perigosa. Então, se você está aí com seu filho, está aí com a sua filha, seja intencional, esteja o tempo todo falando a ele. Você não precisa, não minta aos seus filhos.
não minta. Se você tiver que dizer algo, fale a verdade, né? Fale a verdade para os seus filhos. Um exemplo, Noah e a Zoe, com relação a... Não que, de repente, você pode achar que a gente destrói o que é lúdico para a criança. Não, a gente fala a realidade. Eles acham legal o Papai Noel? Acham. Eles gostam de ir no mall aqui ver o Papai Noel? Gostam. Mas eles sabem que Papai Noel não existe. Eles sabem que aquele é um velhinho que se veste de vermelho e tá lá dando presente para as crianças. Eles não têm Mas aquela eles sabem ideia... que o Papai Noel não é quem dá o presente para eles. Eles sabem, né? que é o papai e a mamãe que compra. E eles sabem que a época do Natal se comemora não o Papai Noel, né? Se comemora o aniversário de Jesus. Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade, né? De trazer a verdade aos filhos, trazer a verdade de Cristo, trazer o Evangelho, trazer eles para dentro do reino e dizer para eles que eles eles precisam estar juntos de Cristo, com as suas ideias voltadas para Deus, com seus planos nas mãos do Senhor, e saber qual o caminho que Deus quer que eles trilhem dentro do reino de Deus. Porque a criança, ela não tem que aprender o que ela quer. Hoje nós temos muitas ideologias, muitas filosofias. Ok, a criança é independente desde que nasceu, deixa fazer o que quer, né? Vamos ali, tá cheio de ideologias e filosofias nesse sentido, visando a independência, visando a autonomia da criança. Gente, a criança não tem que aprender o que ela quer. Ela tem que aprender o que ela deve aprender. E nós, como pais cristãos, realmente isso como o Mozo falou, nós temos que assumir essa responsabilidade e não ser covardes. Sim. Deixa eu só ler aqui um trecho que o autor colocou. A primeira responsabilidade dos pais cristãos é levar seus filhos de volta para Deus. Foi isso que o Mozo acabou de falar. O evangelho de salvação e santificação em Cristo Jesus deve ser o centro de todas as nossas atividades como pais. Então, tudo. Gente, se eu saio ali fora com eles, né? Se a gente sai de carro, eles não ficam no celular, nada. Eu fico toda hora. Ou a gente põe um louvor. Olha ali, já gente. Pedem, né? Olha ali as árvores. Olha que céu lindo. Olha o que o Senhor nos preparou. Olha que dia lindo que o Senhor fez para nós. Se tá chovendo, às vezes eles já falam: mas está chovendo. Agora começou o frio, às vezes eles querem sair para brincar. Já começa. Eu digo: não, gente, mas precisa do frio também, por causa disso. Então, sempre, tudo. Não existe intencionalidade se a gente não pensar no todo. No dormir, no acordar, no viver. Tudo ali, né? Então é isso realmente o que o autor fala. Então, resgatar os nossos filhos das garras de Satanás exige vigilância 24 horas por dia. Para isso, Deus deixou pai e mãe de plantão. Então, mano, você teve seu filho, nasceu, acabou, não tem como Desculpa. você lavar as mãos como Pilatos, aí lavar a mão e dizer, não, deixa, não é o pastor que instrua, o tio da escolinha que instrua, não, é sua responsabilidade, tá nas suas mãos a responsabilidade de levar os seus filhos aos caminhos de Deus, mostrar a eles, não somente com palavras, como a gente fala, com atitudes, para que eles entendam, para que eles vejam Cristo em vocês, né? E Cristo se formando nele, né? Eu amo esse texto que o autor até colocou também aqui, de Gálatas 4,19, que diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Né? A fala de Paulo. E aqui o autor diz que a gente não pode parar até ver Cristo formado neles. Quer dizer, mesmo vendo Cristo, a gente não vai parar, né? Mas é isso aqui. Ver Cristo formado em nossos filhos. Gente, tem alegria maior do que essa? Né? Eu desconheço. Né? A cada ato, a cada elogio, a cada coisa, né, que eles fazem, que a gente vê Cristo realmente, a cada ajuda. Hoje a gente estava jantando e oramos ali, né? Só que eu comecei a sentir que a oração do almoço, né, ou do jantar, a oração pelo alimento,
eles já estão meio que decorados essa oração, então tem sido assim mesmo, Mecânico, falando né? mecânico. Daí hoje eu digo, não, esse negócio vai mudar, né? Eu digo, gente, vocês prestaram atenção no que a gente falou? Vocês prestaram atenção no que a gente orou? Senhor, abençoa o alimento, que nunca nos venha faltar, abençoa as mãos que fizeram, dá a todos aqueles que não têm. Daí eu não olho para mim, tá, mamãe, mas tem pessoas que não têm? Ai. Você tá vendo? Eu disse, sim, filho, tem pessoas que não têm. Não, todo mundo tem o que comer. É. Eu disse, não, filho, tem pessoas. Vou te mostrar. Aqui, ó, botei lá um videozinho para eles. É uma reportagem mesmo, um trechinho de uma reportagem, né? Das crianças no lixão. Pode parecer forte? Pode mais para nós do que para eles, porque eles ainda não têm essa concepção. Mas é importante que eles saibam, porque um dia, a hora que eles tiverem essa concepção, isso vai conectar. Isso vai conectar no cérebro dele com aquilo que eu acabei de mostrar. Por mais que na hora que eu mostrei, o Noah não entendeu, a Zoe talvez muito bem, ficaram olhando, eu expliquei ali o que estava acontecendo. São as crianças que vão com os papais ali para o lixão, às vezes eles têm que pegar no lixo o que a gente joga fora, porque eles não têm o que comer. E aí eu já levei o gancho, né? Por isso que a gente dá a nossa oferta na igreja, né, para ajudar essas pessoas. Por isso que às vezes a gente tem que ajudar. Agora nós estamos no mês de novembro ali na igreja, o mês do Bom Samaritano. Então, separei roupas com as crianças e a primeira coisa que a Zoe falou quando o moço chegou em casa, papai, hoje eu e a mamãe separamos as minhas roupas para levar para a igreja, para dar para as crianças que não têm. Então, esse coração está sendo desenvolvido neles, né? Pequenos, mas nós temos consciência da nossa responsabilidade como os pais. A Bianca, claro, fazendo um maior papel aí no discipulado das crianças por estar mais tempo com eles. E ela vem trazendo isso para os nossos filhos, que eles entendam esse conceito da gratidão, esse conceito da generosidade. Aquilo que a gente aprende nossa igreja com o nosso pastor numa linguagem adulta, a gente vem tentando traduzir e trazer para os nossos filhos, né? Trazer para eles, não vamos lá apenas, ouvimos o culto, amém, glória a Deus, recebemos, que palavra linda e tocamos a vida, não. A gente traz para nossa casa, para os nossos filhos. E como eu falei no episódio passado, a gente teve na escola, e a cultura da nossa igreja é a cultura do voluntariado, da ajuda ao próximo, da gratidão. E a professora ter falado aquilo dele, que ele termina as atividades sempre o primeiro para poder ajudar os outros, aquilo mostrou que a gente está indo no caminho certo. E se a gente está indo no caminho certo, se a gente está conseguindo acertar, você também consegue. Entendeu? Faz o que a Bianca falou. Prepare-se, usa um pouco do tempo que você às vezes gasta aí vendo porcaria desses artistas, essas coisas aí nas redes sociais. Usa ele para você se aperfeiçoar. Faça realmente uma limpa, gente, no que vocês, né, no conteúdo que você está consumindo aí na internet. Eu fiz uma limpa, realmente, né? Porque às vezes a gente está seguindo pessoas por não sabemos, né? Por querer saber da vida delas, e que não te acrescentam nada, o que isso agrega na nossa vida. Às vezes até um senso de comparação que nem é saudável. Então, faça isso. Vamos deixar um dever de casa. O dever de casa deste episódio... você limpar as suas redes sociais, né? Quantos que tem que ficar, amor? O Thiago Lobos diz que é 88. 88. Não sei por quê, pergunta lá pra ele. Mas siga no máximo 88 perfis. Pessoas que vão acrescentar, que você vai ver que o algoritmo vai começar a direcionar, trazer um conteúdo mais direcionado para você. Você vai começar a ver que aqui a rede social vai entender o que você gosta de ver. Né? Às vezes você segue ali 1000 e poucas pessoas, então vem de tudo para você. Então filtre, procure algo relacionado à criação dos seus filhos, procure algo... Hoje tem gente, mentorias aqui, na internet, você compra, você assiste de casa. Vou deixar os arroba aqui, né? Vou deixar uns arrobas. Tá? @Jaqueline Hayashi, @Lucas Hayashi, @Tati Joslin, tá? Todas essas três, @a pastora Wilze, agora eu esqueci o sobrenome dela,
Mas vocês me chamem lá que eu coloco lá para vocês. Coloca na descrição do vídeo, né? Gente, todas essas pastores, pessoas de Deus, têm cursos relacionados à criação de filhos. Tem postagens diárias relacionadas a, né, livros escritos. Por favor, a nossa família é o nosso principal patrimônio. Vamos ser responsáveis com ele. Né? Vamos dar o devido valor, vamos entender o que significa herança de Deus, o que é Deus entregar um filho para você criar. Você está fazendo um ser humano para esse mundo, você está gerando um ser humano para esse mundo. Então, olhe para você e pense o que você está gerando para o futuro. Né? E tudo isso que você adquirir, vai chegar uma hora que você vai pegar para sua família e vai transbordar. Né? Então, eu estou adquirindo para minha família. Eu, como Bianca, vou falar por mim agora, eu estou adquirindo conhecimento para ajudar a minha família e estou transbordando na minha comunidade, dentro da minha igreja. Que a gente está fazendo, estamos transbordando, tirando um tempo. Só para você ter uma noção, é quinta-feira, né? São 10h36 da manhã aqui nos Estados Unidos, já é meia-noite e 36 no Brasil. Da noite. Da noite, perdão, da noite. Passamos uma semana bem conturbada. Bem conturbada. Então, nós estamos aqui. As crianças doentes. As crianças no hospital, as crianças doentes. E mesmo assim, a gente está aqui porque a gente sente que o pouco que a gente tem, a gente precisa compartilhar. A gente precisa levar você. Quem sabe tudo que a gente vai falar aqui não vai chamar a sua atenção. Mas um trechinho, às vezes, de algo que a gente falar aqui vai atingir o seu coração e vai trazer uma mudança na sua vida. E aí vai ter valido a pena tudo isso. Que você busque alguma coisa de que, né, um pouquinho como o Moço falou, que a gente falou aqui, você busque cada vez mais, que não seja aqui no nosso conteúdo, mas seja de pessoas até mais relevantes, né? Porque a gente é tão pequeno neste mundo, mas já atingimos algum coraçãozinho aí, fazendo fumegar aí a tua mente, já ganhei meu dia. Valeu a pena. Então, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Um beijo grande e até a próxima.